Aleluia, queridos. Bom é estar aqui com os irmãos. Desde o ano passado, que já era para estarmos aqui. Queria dizer para vocês aquilo que vocês sabem até melhor do que eu, que Jesus ele é uma pérola e é um tesouro maravilhoso. Colossenses 3, não precisa abrir, Colossenses 2, 2 e 3 fala das riquezas infinitas que existem em Cristo Jesus. Jesus ele é meigo, ele é dócil, eterno e afetivo, sem comprometer as verdades que existem no seu caráter. Jesus é dócil, ele é terno, meigo e afetivo, sem perder a firmeza das verdades que ele diz. Jesus ele tem a motivação verdadeira, e nós temos que enxergar em Jesus a motivação verdadeira. Os céus, eu queria que você deixasse que isso marcasse sua vida para sempre. Que eu vou te dizer agora. Os céus não reconhecem nada em lugar nenhum do universo sem Jesus. Eu vou repetir isso para vocês. Os céus não reconhecem nada, não aceitam nada sem Jesus. Nós não temos chance sem Jesus. A Bíblia fala muito, mas muito mal do homem. Não há solução para o homem vinda do homem. Não há solução para o homem vinda do homem. Não há nenhum recurso na religião, nem no psicologismo. Não há outro caminho. Jesus não é o melhor caminho para a igreja. Nunca foi o melhor caminho para a igreja. Jesus é o único caminho. Jesus nunca foi o melhor referencial para a igreja. Ele é o único referencial. Não se faz nada sem Jesus. Nada. Você deve examinar a sua vida. E você não pode aceitar nada que venha competir com Ele. Nada que tome a frente dEle. Nada. Os céus não aceitam. O encanto do Pai é com Jesus. O encanto do Espírito Santo é com Jesus. Os céus aplaudem de pé. Há uma admiração explosiva nos céus por Jesus. E antes de falar propriamente dessas coisas, se eu começar a falar, e eu quero ler alguns versículos com vocês. Abrem Marcos, capítulo 1. Não sou pregador, não vim pregar, nem se eu soubesse pregar, não é de pregação que a igreja precisa. Cadê Júnior? Quero o Júnior bem pertinho, Elinho, que eu estou conhecendo aqui, né? Quero que eles me ajudem aqui no que eu vou dizer. Eu gostaria que você grifasse nesses versículos que nós vamos ler agora, os pontos que você entende que confirma que Jesus ama. Jesus ama o que é discreto, Jesus ama o que é anônimo e o que é recatado. Jesus ama a discrição. Ele ama o que é discreto, o que é recatado, o que é anônimo. Então vamos fazer de conta que nós estamos debaixo de uma grande árvore e todos nós sentados debaixo dessa árvore e o nosso mestre nos ensinando. Amém? Vamos fazer de conta assim? Esquece quem está do teu lado, pega a tua canetinha
e vamos identificar nesses versículos aqui tudo aquilo que diz respeito com as três coisas que eu acabei de falar. Jesus ama aquilo que é discreto, o que é anônimo e o que é recatado. Ele foi o pior marqueteiro da história. Ele não é um homem de marketing. E ele não veio para as multidões. Ele não veio para as multidões. Então, Marcos, vocês podem até dizer, identificar qual é o ponto que tem a ver, qual é a colocação que tem a ver com esses três pontos: discreto, anônimo e recatado. Marcos 1, 23 a 25. Então ele diz, eu quero até um microfone aqui, eu gostaria que um microfone que ficasse disponível para Elinho, né? Elinho nos ajudar aqui. Seria interessante, Elinho, se eu precisar que você leia. Às vezes os irmãos vão ler lá em Tabuna, aí tem um presbítero, Cláudio, muito precioso, e ele lê um pouco rápido. Aí eu digo, Cláudio, saboreando, por favor, saboreando. Vamos saborear, porque a palavra, Jesus, ele é maravilhoso. Então, saboreando, Elinho, por favor, e vocês vão dizer os pontos que tem a ver com o que é discreto, com o que é anônimo, com o que é recatado. Marcos 1, 23 a 25. 23 a 25. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Qual é o ponto que tem a ver, que prova que Jesus ama o que é discreto, o que é anônimo e o que é recatado? Pode falar. Cala-te. Ele não aceita propaganda nem de homens e muito menos de demônios. Por favor, Elinho, versos 34 do mesmo capítulo. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Irmão, Jesus não foi criado. Jesus não tem origem. Jesus é antes de todas as coisas. Os demônios estavam reconhecendo diante dele o topo da hierarquia universal. Foi ele que nos criou. Ele está aqui. Amém? Nós lemos o versículo 34, não foi isso? Os versos 40 a 45. Fica de olho para você identificar os pontos que tem a ver com anônimo, discreto e recatado. Vamos lá. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veementemente advertências, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas,
e divulgar as notícias, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Quais são os pontos aí que vocês identificaram que tem a ver com aquilo que é discreto e anônimo? Vamos lá. Como? Não diga nada. E ele, não sei em que tradução, mas advertiu veementemente, não sei como está aí, 3 vezes nesse texto lido. E depois ele foi para o deserto. Jesus amava e ama o que é discreto, o que é anônimo, o que é recatado. Capítulo 3, versos 10 a 12, 3 de 10 a 12. 3 de 10 a 12. Pode ler. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente. Pode continuar. Que o não expusessem à publicidade. Capítulo 5, 41 a 43. 41 a 43. Os irmãos estão entendendo, amém? 5, 41 a 43. Tomando-a pela mão, disse: Talita, Talita cumi. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Expressamente que não o desse a conhecer. 7:24, capítulo 7, versos 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. 35 e 36. 7, 35 e 36. Abriram-se-lhes os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Esse é o 35 e o 36. O 8:25. Capítulo 8, 25. Então, novamente, lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. 8:25. 25. A 30, até o versos 30. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia e Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? Responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro: Tu és o Cristo.
advertiu-os Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. 9:9. Capítulo 9, versos 9. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até ao dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. 9:30. 9, versos 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse. Ninguém o soubesse. Tem mais textos. Nós gostaríamos de, por enquanto, ficarmos nesses textos. Ele tinha a motivação verdadeira, irmãos. Tudo que ele fazia era com compaixão, misericórdia, amor e desejo de servir. Ele era um obreiro incansável. Ele veio fazer discípulos. E no capítulo 13, nós não vamos ler, você pode ler em casa, no capítulo 13 de Mateus, você vai ver por que ele não veio trabalhar com as multidões. Ele veio fazer discípulos. As multidões ele falava por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, mas a voz é dado a conhecer o reino de Deus. Jesus, ele era acessível e relacionável. Todo mundo tinha acesso a ele. Era um homem de relacionamento. O reino de Deus é uma obra de relacionamentos. Tomar a forma humana e andar entre nós é o maior milagre da história do universo. Porque todos os milagres existentes na história da Bíblia e na história do universo, e que o Verbo eterno realizou, ele não foi exigido em nada, porque o seu poder é infinito. Mas quando ele tomou a forma humana, ele foi exigido ao extremo, porque nunca tinha acontecido isso antes. Eu estava nas minhas viagens examinando a Bíblia, eu percebi que todos os anjos que tomaram uma missão para vir aqui, os textos mostram, principalmente no Velho Testamento, uma certa pressa de estar aqui. Porque tomar a forma humana é tomar a forma de humilhação e de corrupção e de pecado. E os anjos que tomaram essa forma, percebemos nos textos que eles têm pressa para terminar a missão. Jesus, ao tomar essa missão, nós percebemos em todo o seu trajeto com os discípulos, não há nenhuma palavra dita por Jesus que traga uma conotação de pressa. Ele veio e veio mesmo, e amou os seus. Ele tinha prazer de estar com os discípulos. Ele amou isso. Ele não fez algo artificial. Ele foi exigido ao máximo. Um versículo que todos nós conhecemos e conhecemos bem, Filipenses 2, de 5 a 8, de sorte que haja em vós. Esse é o termômetro que mede se você está no reino de Deus ou não. De sorte que haja em vós o mesmo sentir, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que se devia levar em consideração, coisa que se devia aferrar. Antes, a si mesmo, e de agora em diante, é como se fosse um documento vivo, um documento sendo escrito e narrado. A si mesmo, não foi o Pai e o Filho e o Espírito Santo que o pegou a pulso. O texto está dizendo, a si mesmo se esvaziou. Foi espontâneo, foi um assombro para os céus, Jesus tomar a forma humana. O Pai ficou de boca aberta, o Espírito Santo ficou impressionado, os anjos aplaudiram. Se havia uma acusação no inferno, e se isso foi um motivo da rebelião, de que o Verbo eterno era egoísta e centralizador, porque todos o adoravam, mas ninguém nunca tinha visto ele se humilhando,
Ninguém nunca tinha visto ele debaixo de autoridade. Jesus, o Verbo eterno, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, os três sempre entraram em conselho. Nunca houve ninguém acima dele. Se esta foi a acusação de Satanás, então, por isso que a gente vê esses demônios se manifestando desesperados, porque ele toma a forma humana. Jesus, ele já tinha autoridade conquistada sobre todo o universo, em 3 pilares, essa autoridade conquistada. Conquistada como Deus, divindade, Deus, Senhor. Conquistada como Criador. E o terceiro ponto, autoridade conquistada como santo, perfeito, nunca pecou. Deus, Criador e Santo. Quando fala Deus, Senhor, Criador e Santo, Ele agora nos constrange com o 4º pilar de conquista, de autoridade. Ele nos conquista agora tomando a forma humana como servo. Ele toma a forma humana. Ele foi exigido ao extremo, queridos. Ele foi exigido muito. Não teve por usurpação ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. A si mesmo se esvaziou. Tomando a forma de servo, bonitinho esse nome, servo, escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, é todo um constrangimento. Eu sempre digo para os irmãos o seguinte: quando Jesus tomou a forma humana, nunca um Deus tinha tomado a forma humana. Eu gosto de repetir muito que o Velho Testamento é como se o Velho Testamento tivesse terminado com um clamor. Deus exige de nós, mas Ele nunca tomou a nossa forma para ver como é difícil. E Jesus fez isso. E foi muito forte. E foi algo muito profundo. Os céus virou uma arquibancada para ver. Nunca se tinha visto isto. Nunca. E o inferno é como se tivesse virado uma geral. Geral hoje não existe, mas era uma... Não sei se alguém lembra, no Maracanã havia uma geral. O povo ficava nas partes mais baixas, em pé, assistindo o jogo. Aqueles que tinham pouca condição de pagar, ia para a geral. O inferno virou uma geral para ver ele desfilar. E os céus, uma arquibancada para ver ele desfilar. Aleluia, aleluia. Quando chega em João capítulo 8... Jesus está ali conversando e os fariseus cercam, e os fariseus bem entendem do hebraico e conhecem sobre divindade, e eles começam a cercar Jesus e a perturbar Jesus. E aí Jesus falando, Jesus vira para eles e diz: puxa, vou ter que dizer para esses caras, olha, Abraão viu o meu dia e se encantou. Queridos, os caras disseram assim: agora eu sei que tu tens demônio, porque tu não tens 50 anos e está dizendo que conhece Abraão. Irmãos, preste atenção que Jesus vai dizer agora a frase mais terrível que se pode falar. Nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, serafim pode falar isso que eu vou te dizer aqui agora. Jesus diz assim: antes que nada existisse, eu sou. Irmãos, eu sou. Quem disse isso? Isso foi dito lá para Moisés, no capítulo 3 de Êxodo. Ninguém pode dizer isso. Jesus, ele diz: eu sou. Eu sou. É uma expressão que a língua portuguesa não consegue traduzir, de tão grande que é a riqueza. Imagine alguém dizer eu sou. Ele está dizendo alguma coisa? Nada, não está dizendo nada. Mas quando Jesus disse eu sou, no hebraico, quer dizer assim: passado, presente e futuro. Eu sou o que fui, o que sou
e sou o que serei. E no hebraico tem um acréscimo ainda mais, o quarto ponto na tradução disso. Quer dizer assim, eu sou o que precisar ser, eu sou. É muita grandeza Ele ter feito isso. Muitas vezes eu fico lá em casa e digo, não entendo por que tanto amor. Pesquisei na Bíblia para tentar entender por que Ele nos ama. O que Jesus viu no homem? Peguei a Bíblia com lágrimas, folheei de um canto para outro e descobri. E meu encanto por Ele aumentou mais ainda. Ele fala lá em Deuteronômio, vocês pensam que eu enxergo em vocês uma nação melhor do que as outras? Ele repete isso muitas vezes em Deuteronômio. Eu decidi amar vocês, eu me afeiçoei aos pais de vocês. Eu quero dizer para você que Deus ama, Jesus ama você. E Ele não volta atrás, porque Ele não é como o homem. O homem gosta de uma cor hoje, amanhã gosta de outra. Um modelo de carro, amanhã ele gosta de outro. Deus não é assim. Jesus não é assim. Ele decidiu nos amar. Ele nos ama ontem, hoje, amanhã e sempre. E Ele não desiste de nós. São muitos textos que tem falando disso. Quando eu descobri, veio um gozo na minha alma. Porque Ele me ama tanto. O que foi que eu fiz? Lá em Malaquias 3,16, Ele também explica. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, eu não destruo vocês, filhos de Jacó. Eu queria que você tirasse filho de Jacó e colocasse o seu nome. E repita isso agora para você mesmo. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, eu não destruo você, Rosival. Bota teu nome, né? O meu caso é o meu caso e você. Vamos repetir isso? Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, eu não destruo você. Ele decidiu nos amar. Ele não volta atrás. Jesus é lindo. Irmão, Jesus é a coisa mais linda que poderia acontecer. Não se compara mulher e filhos com Jesus. Mulher e filhos são lixo diante de Jesus. Minha mulher não tomou a minha forma e não morreu na cruz por mim. Ele é incomparável, Jesus. Ele é o tudo da igreja. Olhe bem o que eu vou te dizer agora. Tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que a igreja precisa e anseia está em Jesus. Tudo. Tudo você pode fazer as viagens na alma intermináveis, aquelas coisas terríveis, que a carne se une com a alma e traz lembranças e viagens. Mas na essência não é nada disso, tua alma está te enganando, a tua carne também. Na essência, o que o homem precisa é de Jesus. Ele ama se relacionar conosco. Queridos, aquela história de dizer para Adão, para botar nome nos animais, aquilo foi um pretexto. Ele queria estar junto de Adão. Havia animais de todas as espécies, não havia, hoje tem animais em extensão, na época não tinha. Então era uma quantidade gigantesca, isso era pretexto para estar junto, para estar conversando, sorrindo. Eu imagino Adão dizendo, olha Senhor, aquele ali, como é que eu vou dar o nome, como ele é grande, tem uma tromba enorme, é gigantão. E ali eles riam e aquela amizade, aquela intimidade muito grande. Deus ama se relacionar intimamente com você. Nunca se pode fundamentar um discípulo que não se relaciona com Deus. Ninguém vai crescer na igreja. Você não pode amar mais o padrão de Deus do que a Deus. Nós identificamos isso lá em Itabuna, quando o Evangelho do Reino chegou, foi uma alegria tremenda, choro para tudo quanto é canto, confissão para tudo quanto é lado, era gente chorando, confessando. Com o passar do tempo, nós percebemos alguns irmãos empolgados
com um padrão, e é para se empolgar, o padrão é de Deus, mas nós vimos os irmãos encantados, porque tinha conselho para tudo, e aquele encanto todo, e nós começamos a advertir os irmãos, que o padrão de Deus não funciona sem Deus, nada pode competir com Cristo, nem a obra dele pode competir com ele. Quantas vezes os irmãos ligaram para sua casa e sua esposa atendeu e disse, ele agora não pode atender porque está orando. Quantas vezes já aconteceu isso? O tempo está complicado, se não nos envolvermos com a pessoa de Jesus. Não sei o que vai acontecer com a caminhada de muita gente. Que Deus coloque no teu coração uma fome, um desejo insaciável, um desejo de conhecer a Ele, de experimentar dEle, de conhecê-lo. Queridos, quando Ele diz, venha a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá no capítulo 11 de Mateus. Ele está querendo dizer algo muito simples. Não pode, jugo é algo pesado, e fardo é pesado. Como é que ele diz que é leve e suave? Ele está querendo dizer para nós, que se você compreender quem ele é, o que ele quer, fica leve e suave. Ele é a locomotiva, os vagões é o padrão. Muitos já se desanimaram às vezes com o padrão, é pesado sim, mas fica leve e suave se você conhecer quem Ele é, se você se envolver com a presença dEle. Não há mais nada prazeroso do que a presença de Jesus. Eu tive no mundo, gente, conheci o mundo, conheço o Senhor. Nunca vi nenhum prazer maior que a presença de Jesus. Bote isso no teu coração. Não há um gozo maior, não há algo melhor do que a presença de Jesus. Ele é lindo, Ele é belo, Ele é maravilhoso. Hebreus 12 fala de contemplar firmemente, olhar para Ele sem se distrair, olhar para Jesus. Aleluia, Ele é meigo, Ele é eterno, Ele é afetivo, Ele é maravilhoso. Queria desejar para você que você tivesse a revelação do ladrão da cruz. É espantosa a revelação que aquele homem teve. Ele diz, por que você blasfema? Ele fala para o colega dele, nós sim merecemos estar aqui, mas esse justo nada fez. E aí o que é que ele diz daí em diante? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Muita gente viu Jesus fazendo milagres e com dificuldade creu assim. Aquele homem não, viu Jesus no momento de maior humilhação. Quando ele diz assim, nós sim merecemos estar aqui, isso é consciência de pecado. Mas esse justo nada fez. Quem disse para ele que Jesus era justo? Se a cruz era algo tão humilhante que nenhum cidadão romano era colocado nela. E quem disse para ele que Jesus tinha um reino? Irmãos, conhecer Jesus, muita gente conhece Jesus de forma histórica, tradicional, religiosa, ou conhece de ouvir falar. Ele quer ser conhecido intimamente, quer ser experimentado. Ele é vivo, Ele é uma pessoa e Ele está aqui. Uma outra experiência tremenda, o batismo de Jesus, que eu queria falar. Quando Jesus se aproxima de João Batista e ele pede batismo, aí, meu amigo, o pai olha de lá e diz, agora não tenho condição, eu não posso me conter, o que é que eu estou vendo? Eu conheço ele, eu sei a origem dele, ele é o Criador dos céus e da terra, porque os três têm os mesmos poderes.
tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é uma questão de quem é mais poderoso. Os três têm os mesmos poderes, os mesmos atributos divinos, onipresente, onipotente, onisciente, os mesmos atributos morais, verdadeiro, fiel, justo e amoroso, perdoador. O que existe entre os três não é uma questão de quem é mais poderoso, é uma questão de posição. A posição de Jesus é criar. Quando teve que criar o universo, ele se destacou e se colocou à disposição para fazer. Quando o propósito eterno foi interrompido com o pecado de Adão e que todos os homens nasceram inimigos de Deus, separados de Deus, mortos para Deus, criatura, ele se apresenta diante do Pai e do Espírito Santo, entrega a coroa, tira as vestes, se curva diante dele e diz: Pai, vou descer para colocar de pé aquilo que foi interrompido em Adão e vou para lá para viver aquilo que foi impossível para Lúcifer e para Adão, que foi se humilhar e estar debaixo de autoridade. Um câncer foi jogado no universo, o câncer do orgulho, e Jesus aceita tomar a forma humana. Quando ele parte para João Batista, eu falei daquela arquibancada, a arquibancada está lá, não é possível que nós estamos vendo os anjos, os arcanjos e os querubins, e o Pai de pé, não é possível, ele não tem pecado, ele nunca pecou, ele está se aproximando, ele vai fazer, ele quer ser modelo, ele se aproxima de João. Quem é João? Ele fez João com as próprias mãos, fígado, rim, baço, intestino, cérebro, tudo. Ele vai e pede batismo para João. A voz vem do céu. É como se o pai não aguentasse ver aquilo. Não estou acreditando. Nunca vi isso em um homem. Ele tomou a forma humana. Ele se esvaziou. E ele pede batismo. A voz vem do céu. É como se o pai dissesse: olha, nem que essa terra aqui venha fender e rachar no meio, mas eu tenho que dizer: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Vocês sabem por que Jesus repete? Porque o Filho do Homem, não repete muitas vezes isso. Ele está dizendo: eu sou o modelo, eu sou o único modelo. Aquele modelo Adão foi destruído. Eu sou o modelo agora, Filho do Homem. Eu sou a cópia exata do Pai. Há tantos costumes errados em nosso meio, tradições evangélicas que pegam versículos e as pessoas repetem errado. Tem um versículo que as pessoas repetem errado. Para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Não está escrito isso, gente. Não é o lugar, é a pessoa. Ele não disse para onde iremos nós, ele disse para quem iremos nós. Há uma diferença grande, não é lugar, é uma pessoa. Devemos pedir um encanto pela pessoa de Jesus. Alguém disse uma vez algo interessante: se tirar a palavra inferno da pregação do Evangelho, diz que metade do mundo religioso desvia. Primeiro se tirar a palavra inferno, segue a Jesus por aquilo que ele pode livrar. E se tirar outra palavra céu, a outra metade desvia. Não seguimos a ele por aquilo que ele pode dar. Jesus é mais belo do que tudo que ele fez, do que tudo que ele faz e do que tudo que ele vai fazer. Se você não experimentar dele, você está perdido. Queridos, receber respostas de oração, receber um emprego que pediu, ser curado de uma doença, ser usado por Deus até para levar muita gente ao Evangelho do Reino, não significa estar aprovado por Deus. Anotem isso: ser usado por Deus não significa estar aprovado por Deus. No capítulo 7 de Mateus, ele deixa isso muito claro. Muito claro. 3 coisas assustadoras: no teu nome expulsamos demônio. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E essas 2 palavras, Senhor e reino, foram as 2 que sofreram
a maior modificação cultural em todos os tempos. Ninguém entende mais o que é reino. Ninguém entende mais o que quer dizer Senhor, porque não há mais escravo em nossos dias. E ele diz lá, no teu nome expulsamos demônio. O cara expulsou ou não expulsou de verdade? Expulsou ou não expulsou? Expulsou. Jesus não usava força de expressão. E na continuação ele diz, Senhor, no teu nome profetizamos. O que é que um profeta faz? Fala. O recado de Deus. E agora vem o mais assombroso. Senhor, no teu nome fizemos maravilhas. Maravilhas mexe desde ressurreição de mortos até coisas que envolvem a natureza. Jesus vai dizer, não vos conheço. São pessoas que usufruíram do reino sem pertencer ao rei. Seguir a Jesus por aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode dar. Ele é mais belo do que tudo que ele fez, do que tudo que ele faz e do que tudo que ele vai fazer. A motivação não é o céu, o lugar. A motivação não é porque ele nos livra do inferno. A motivação é ele. O caráter, a natureza dele é a coisa mais linda que se pode imaginar e conhecer. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem faria o que ele fez? Na cruz, ele estava sentindo dores terríveis. Jesus, ele morreu na cruz, não só para satisfazer o desejo de justiça do Pai, mas para satisfazer o desejo de justiça dele também e do Espírito Santo. Queria falar para vocês que os pregos que foram encontrados pelo Império Romano, eles não são preguinhos bonitinhos como 2,610, quem conhece, os pregos são retinhos, não é? Os pregos que foram encontrados em escavações arqueológicas, eles apontam como um triângulo, ele tinha uma ponta e ele vai alargando cada vez mais. Os pregos entraram nas mãos e nos pés dele. O Espírito Santo não o anestesiou. Não podia acontecer isso. Não podia ser uma farsa. As dores foram muito fortes e intensas. Há relatos até de médicos, acho que vocês já leram aqui, médicos que estudaram a área de cardiologia, e eles fizeram uma narrativa daquilo que aconteceu com o nosso mestre querido. O sangue, ele ia cada vez mais sendo bombeado, e o coração cada vez com mais força para compensar a ausência do sangue que ia derramando. As dores eram fortes e intensas, muito intensas. Mas quem numa situação dessa esquece da sua própria dor para lembrar do sofrimento que umas pessoas iriam ter 37 anos depois? Eu estou vivendo uma dor aqui no momento, uma dor forte, terrível. Como é que eu vou lembrar de uma dor que as pessoas vão ter 37 anos depois, quando aquelas mulheres estão chorando? Ele vira para aquelas mulheres e diz, mulheres, não chorem por mim, chorem por vós e vossos filhos. Mas a dor dele era intensa. Que tipo de pessoa faz isso? Que coração é esse? Que beleza ele tem? Ele diz, não chore por mim, chore por vós e vossos filhos. Ele queria dizer que um general chamado Tito, com um filho dele chamado Vespasiano, iria descer sobre a Judéia, iria cercar, aguardar o tempo que todos passassem fome, muita fome, e depois eles iriam destruir as muralhas de Jerusalém, entrar e não perdoar, passar a fio de espada, homens, mulheres e crianças. Que tipo de pessoa faz isso no momento de dor? Esquece a dor do presente para lembrar a dor futura que aquelas pessoas iriam ter 37 anos depois. Esse é Jesus, esse é o nosso mestre. Merece ser amado e respeitado esse nosso mestre. Ele é lindo, queridos, e nós temos que nos apaixonar por ele. Ninguém sabe falar dele se o Espírito Santo não tomar
a iniciativa. Quando se está falando de Jesus em qualquer lugar, o Espírito Santo se afogueia todo, porque a função dele aqui na terra é glorificar esse nome. Ele é maravilhoso. Já me peguei lá em Isaías 9 chorando. O que quer dizer isso? Que isso maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, revela-nos o que é isso. Que grandeza é essa? Afinal de contas, quem é essa pessoa? Jesus abriu mão da sua glória. Aleluia. As dores foram intensas, muito fortes, muito profundas. Tudo que se fala da religião, existe poucas provas históricas. Maomé, 600 depois de Cristo, Buda, esses homens todos pecaram. Todos sem exceção. Todos. Tem um tal de um Sócrates, um grego, ele disse, só sei que nada sei. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não veio trazer uma verdade, ele é a verdade. Tem um tal de um Buda, um Siddhartha Gautama, estou a caminho da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele é todo perfeito, ele é todo belo. Sócrates disse, só sei que nada sei. É um besta. Não admire ninguém na história, queridos. Ninguém merece ser admirado. Até os pastores, honre os pastores. A autoridade dos pastores na igreja é conquistada com serviço e exemplo. Deve honrá-los. Eles não são exemplos de infalibilidade. Nós lutamos para ser exemplo de seriedade e de sinceridade. Mas Jesus é exemplo de perfeição. Pedro falou lá sobre ele, 1 Pedro 2,22, nós sabemos muito bem. Pedro andou com ele, e eu imagino que Pedro muitas vezes chorou no ombro de João, e João no ombro de Pedro. Ó para lá, será que um dia a gente vai ser daquele jeito? Olha como ele está tratando aquela mulher com fluxo de sangue. Aí João fala, rapaz, pior não foi nada, cara. Eu vi a forma como ele tratou as crianças. As pessoas queriam impedir, ele é acessível e ele é relacionável. Todos têm acesso, ele não tem pompa. Eu vi o brilho nos olhos dele, amando aquelas crianças. Ele está nos discipulando. Será que é para... Quando nós vamos ser igual a ele? Que constrangimento. Que coisa tremenda. De manhã, de tarde, de noite, comendo, bebendo e dormindo. Se ele tivesse um defeito, todo mundo teria visto, irmãos. O marido sabe o defeito da esposa porque anda junto. O colega de trabalho sabe o defeito do outro colega. Os irmãos criados juntos sabem o defeito. Pedro confirma, convivi com ele de manhã, de tarde, de noite, comendo, bebendo e dormindo. Ele nunca cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, mas ainda falta um testemunho do discípulo mais íntimo. Esse daí é quem vai falar. Esse daí é o cara que vai dizer se Jesus pecou ou não. Esse sim, esse é o tira-tema. Aí você pega em 1 João 3,5. E ele tira o pecado do mundo, porque nele não há pecado. Esse é o tira-tema. Se Jesus tivesse cometido pecado, ele teria visto. Quem faria isso? Ele deu o primeiro bocado a Judas. O primeiro bocado é quando o anfitrião, o costume judeu, ele serve a primeira pessoa mais honrada na mesa.
Jesus dá o primeiro bocado para Judas. Ele não difamou Judas para os outros. Ó, Pedro, cuidado. Judas vai me trair, hein? Avisa João e avisa os outros também. O cara aí é traíra. Jesus não deformou a imagem de Judas para ninguém da junta. E aí ele chama ainda Judas de amigo. Tem tradução que diz amigo. E ele entrega o primeiro bocado. Jesus é maravilhoso, digno de honra e de glória. Um caráter perfeito. Por favor, irmãos, não assistam programas evangélicos. Eles vão levar vocês a seguir a Jesus por aquilo que Jesus pode dar. No fim dos tempos está sendo formada, o Espírito Santo está formando uma noiva, a religião está formando um amante. O que um amante quer? Sugar aquilo que aquela pessoa tem. Nesses últimos dias, a religião está formando um amante. O Espírito Santo está formando uma noiva que ama Jesus, aquilo que Ele é e não aquilo que Ele pode dar. Não é porque Ele nos livra do inferno. Se a sua residência fosse o inferno, se lá fosse o lugar para a igreja estar, e Jesus estivesse lá, eu queria ir, porque aonde Ele está, irradia a paz e a tranquilidade. Não assistam programas evangélicos. Eles não falam do caráter e da natureza de Jesus. Quando Jesus faz milagres e curas, Ele não é exigido em nada. Se alguém, como é o nome do cemitério aqui dessa cidade? Como é? Da saudade. Que saudade, hein? Se qualquer um de nós subirmos lá no cemitério da saudade, Jardim da Saudade, e ressuscitar 20 mortos, os céus não vai te aplaudir. Mas se você tomar um tapa na face direita e da esquerda, os céus de pé vai te aplaudir. Não veio nenhuma voz do céu quando Jesus fez milagre. Milagres é a especialidade dele. Ele não fez nenhum milagre com os seus poderes. Ele fez todos os milagres com o poder do Espírito Santo. Atos 10, 38 fala sobre isso, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O câncer do universo, o problema do homem não é milagres. O maior milagre do universo foi Jesus ter tomado a forma humana. O maior milagre no homem é este homem se parecer com Jesus. Não é o que Deus faz através de você, mas é o que Ele vive em você. Todas as vezes que você tem atitude de humilhação, os céus aplaudem isto. Porque isto é o câncer que contaminou toda a raça humana. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Bendito. Jesus era tão discreto, tão anônimo e tão recatado. Ninguém sabia quem era o mestre no meio dos 12 ali. Ninguém sabia. Judas precisou ser, ele não tinha nenhuma roupa que se destacasse, que identificasse aquele ali é o mestre por causa da roupa. Não. Judas precisou ganhar um dinheiro para beijar na face de Jesus, para só assim ser identificado. Ele é discreto, anônimo e recatado. E quero dizer também para vocês, quando Pedro parte a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, o trabalho foi tão bem feito de cura, e Jesus teve que entrar em ação imediatamente, senão o esteio, todas as colunas da igreja, eles seriam mortos naquele momento. Jesus botou a orelha de Malco no lugar. A cura foi tão perfeita
que se não ficasse perfeita, aquilo teria se usado contra Jesus no dia do julgamento dele. Mas com certeza eles olharam a orelha e nenhuma cicatriz ficou. Por isso, não pôde ser usado como prova contra Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é lindo. Eu posso dar um dever para casa para vocês? Essa palavra escola está sendo tão ridicularizada por nós. Mas vamos fazer de conta um deverzinho para casa para vocês. Eu queria que vocês examinassem em casa. Em que situação Jesus se encontrava? Em que situação Jesus se encontrava aqui na terra, quando conseguiu viver uma vida santa e irrepreensível? Em que situação ele se encontrava? Eu vou dar uma dica para vocês, um texto de Mateus 8:20. As aves do céu têm os seus ninhos, e a raposa os seus covis. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em que situação Jesus se encontrava aqui, quando conseguiu viver uma vida santa e irrepreensível? Depois vocês podem até anotar, porque é fácil entender o que eu quero dizer. Em que situação Adão se encontrava quando não conseguiu ser santo? Gênesis 28. Gênesis 1, 26 a 31. Gênesis 1, 26 a 31. Em que situação Adão se encontrava quando não conseguiu ser santo? Agora o terceiro ponto. Vão para casa, meditem nisso. Em que situação Satanás se encontrava quando não conseguiu ser santo? Ezequiel 28, de 13 a 17. Em Ezequiel vocês vão encontrar o conforto e a tranquilidade que Satanás estava quando não conseguiu ser santo. Ezequiel 28, de 13 a 17, e Isaías 14, de 12 a 14. Isaías 14, de 12 a 14. Isaías 14, de 12 a 14. Eu só vou dar uma panorâmica para vocês. Quando Adão pecou, respondam para mim, ele estava depressivo, não foi, gente? Passando fome. É isso que diz? Não. Tu governarás sobre tudo, sobre os animais, alimentação à vontade, uma esposa do lado, cercado de todo conforto e regalia. Ele não conseguiu ser santo. Agora preste atenção, que é assustador isso. Lúcifer. Ele não conseguiu ser santo em espírito. Ele não alterou a forma dele. Ele não conseguiu ser santo em espírito. Jesus tomou a forma humana. E sem seus poderes, sem a sua glória e sem a sua majestade, com a ausência total de conforto, ele conseguiu ser santo e irrepreensível, cercado de todas as adversidades. Todo tempo chegava pessoas para dizer: tem uma cilada para ti. Não falta as pessoas para dizerem isso. Querem te matar o tempo todo. Santo, perfeito. Quantos vão fazer esse comparativo em casa? Vocês vão ler, vocês vão se assustar. Peça para Deus revelar essas coisas para vocês. Porque quando eu percebi isso, meu coração se desmontou todinho. Jesus é muito melhor do que o que a gente conhece. E muito maior do que o que a gente imagina. Ele é muito mais belo do que o que a gente conhece. E do que aquilo que ele imagina. Essa comparação vocês vão fazer. O que é o homem então?
Que moral o homem tem? Abra em Salmos 51, verso 5. Salmo 51, vou apresentar para vocês o que é o homem. O homem não é nada, ele é pó. O homem tem prazo de validade, irmãos. A morte é uma fila e todos estão nela. O homem não é nada, temos pouco tempo aqui. Temos sim prazo de validade, sim. O que diz aí em Salmo 55, verso 5? Salmo 51, verso 5. Alguém pode ler, saboreando, por favor. Microfone, por favor. Vamos lá. Pode ler, querido. Eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Agora, esse texto, eu sou gamado nesse texto, Salmo 144, versos 3. Salmo 144, versos 3. Pessoal que entende de português aí, me encabula essa expressão. Pode ler. Que é o homem para que Deus... Por favor, leia, querido. Senhor, quem é o homem para que o conheças? E o filho do homem para que o estimes? Querido, está dizendo que é ou quem é? Quem é? Tem tradução que diz que é. Que é? E eu entendo de uma forma desprezível, vocês não acham? Que é o homem? Que é o homem? É isso, que é o homem? Que é o homem? Que é o homem? Para que Deus O conheça. o conheça. Que é o homem? Ele decidiu nos amar. Ele é perfeito. Agora eu queria ler para vocês uma série de presentes que ele nos deu. Abram, por favor, em Hebreus 2, 11, 14. Hebreus 2, por favor, esse eu quero ler. Esse eu não vou deixar ninguém saborear, não. Esse eu vou saborear. Por favor. É lindo isso aqui. Isso aqui. Hebreus, capítulo 12. Capítulo 2, perdão. Capítulo 2. Versos 11. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa, preste bem atenção, não se envergonha de lhe chamar irmãos. Irmãos, quando ele ressuscita, ele diz, avise a Pedro e a meus irmãos. Quero que vocês saibam que igreja para Deus é família. Para Jesus é noiva. E para o Espírito Santo é moradia. Igreja para Deus é família. Para Jesus é noiva. Para o Espírito Santo é moradia. Vocês lembram o cego gritando, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Se fosse eu, tendo a grandeza dele, eu diria, ô Pedrão, cala a boca desse cego, o cara está queimando meu filme. Davi cometeu adultério seguido de homicídio. Ele tem prazer em ser chamado filho de Davi. Ele é chamado também de leão da tribo de Judá, uma insignificante tribo. E ele tem prazer de ser chamado de leão da tribo de Judá. É por isso, irmãos, que depois que ele... Não, deixa em Hebreus, deixa aí aberto em Hebreu, nós vamos continuar aí. É por isso, queridos, que lá em Filipenses 2, de 9 a 11, ele repete 3 vezes toda de totalidade. Toda de totalidade. E o Pai não fica com ciúme do que é dito ali. E nem o Espírito Santo também, porque não há disputa entre eles. Lá diz assim, pelo que também Deus o exaltou. Conte quantas vezes toda de totalidade. Deus o exaltou. E lhe deu um nome que está acima de
É a primeira. Para que o nome de Jesus se dobre no céu. Ó, se houvesse disputa, ele diria assim, não, com exceção de mim. Não estou dizendo que o Pai vai se curvar diante dele, não é isso que eu estou dizendo, nem o Espírito Santo. Mas se tivesse alguma disputa, ele dizia, epa, com exceção de mim, hein? Com exceção, não. O encanto por Jesus é tão grande, pelo que também Deus exaltou, ele deu um nome que está acima de, para que o nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e embaixo da terra e toda a língua. 3 vezes totalidade, absoluto. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. O Pai não tomou a forma dos homens. É constrangedor demais fazer isso. Os anjos que tomaram, fizeram com muita pressa. O Espírito Santo também não tomou. Ele tomou a forma. Ele é digno de ser adorado e amado para sempre. Ainda em Filipenses, por favor, deixa aberto aí. Olha os presentes que ele deu para nós. Perdão, Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue. Agora aqui ele dispara aqui. E do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, qual é o termo que está aí? Aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Quando vocês ouvirem falar de batalha espiritual, por favor, queridos, não há disputa entre o Criador e a criatura. O universo está dividido em 2 seres, Criador e criatura. A criatura não é páreo para o Criador. Não acreditem nisso de batalha espiritual, evangelho da prosperidade. Não acreditem em negócio de maldições hereditárias. Por favor, queridos, focalizem em Jesus. Não acreditem em negócio de nova era, de Illuminatis. Essas coisas vão te desviar do mestre. Focalize Jesus. Olhe para ele. Satanás gostaria muito de criar um evangelho místico, complicado, cheio de confusões. Outra coisa também, seu maior inimigo é você. A religião diz que é Satanás. Satanás ocupa o 2º lugar. Quem dorme e acorda com você é você. Para cada um versículo que a Bíblia fala de Satanás, tem mais de 1000 falando da natureza humana. Quando a Bíblia se refere a Satanás, a Bíblia diz que não devemos ignorar seus ardis, sim. Mas para cada um versículo que a Bíblia fala de Satanás, tem mais de 1000 falando da carne do homem. E quando se fala de Satanás, usa a expressão como expulsar, resistir, repreender. Alguém já viu o Júnior dizer, irmãos, um novo decidido se converteu, discipulador, expulse o mau caráter dele e ministre agora o caráter de Jesus. Não, leva tempo, é tratamento. Por que tomar a cruz, perder a vida, negar a si mesmo, renunciar a tudo? Foi escrito, não foi por causa de Satanás. A Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerão, mas lá não diz, as portas do coração do homem não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui ele diz que aniquilou Satanás. Seu maior inimigo é você. Isso precisa de esvaziamento, de choro, de pranto, de renúncia, de confissão, de ajuda o tempo todo, renunciando, clamando o tempo todo. É choro, é lágrima. Nada pode disputar com Jesus. Nada pode tomar a frente dele. Nada. Ele é belo, é lindo. Os céus não enxergam outra coisa. Nada, nada. Tudo é com ele. E para ele, porque dele são todas as coisas. Até o sermão da montanha não fala de Satanás. Rapidinho ele diz, se ensina ou não, o que passar disso é de procedência maligna. Fala que é uma obra maligna. Mas o sermão da montanha não fala.
Porque o problema é a natureza do homem. A natureza tem que ser tratada, corrigida. Demônios você expulsa, repreende, resiste. A carne você foge. É uma luta. Tem que haver tratamento sim, e forte, e firme. Quantos já derramaram lágrimas por causa da sua própria natureza? Quantos? Levante sua mão. Paulo fala, miserável homem que sou, quem me separará do corpo dessa condenação? Aí ele diz lá, o mal que eu não quero fazer, se eu faço o bem que eu quero fazer, se eu não faço. Miserável homem que sou. O que é que aconteceu com Satanás? Ele aniquilou. Versos 15, outro presente ele nos deu, aleluia, e livraste todos. O que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele tirou o medo da morte. O versos 16 do capítulo 2 de Hebreus. Outro presente lindo, 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 lindo. Verso 16. Porque na verdade ele não tomou a forma dos anjos para salvar os anjos. Os anjos pecaram e não há salvação para os anjos que pecaram. Ele tomou a forma dos homens para salvar os homens. No capítulo 14 de João, ele fala apaixonadamente acerca do homem. Havia uma morte esperando ele, mas isso não era suficiente para tirar a motivação. Irmãos, Jesus não faz declaração de amor para o céu, para a lua. Alguém já viu? Tem algum texto? Não tem nenhum texto, ele dizendo, porque eu vou querer levar a lua comigo, o sol comigo. Ah, os tigres são lindos, eu vou levar para mim. Em João 14, ele fala do homem de forma apaixonada. Vou levar vocês comigo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Ele é mais lindo do que tudo que ele fez, do que tudo que ele faz, do que tudo que ele vai fazer. Existem 4 coisas que eu nunca vou parar de orar até o resto da minha vida. Uma é pedindo conhecimento de Cristo. A outra é pedindo um coração humilde. A outra é fé. A outra é se livrar de mim mesmo. Vou chegar até os últimos dias, se Deus permitir, de bengalinha na mão ali, tremendo junto com o Júnior, nós dois ali, e Júnior virando para mim, dizendo, tu lembra, compadre, daquela oração que tu fazia, tu ainda faz? E eu vou estar ali, quero chegar até o meu último dia, dizendo, livra-me de mim mesmo, me dá um coração humilde, me revela Jesus, e me enche de fé. Agora, por favor, já estou terminando, querem que eu termine? Querem que eu termine? Sim ou não? Sim. Então eu vou terminar agora. 17 e 18 de Hebreus 2, 17 e 18. Abram, por favor. Por favor, leiam isso com o coração cheio de carinho. Hebreus 2. Por favor. 2. Hebreus 2, 17. Deixa que eu leia, querido. Deixa eu saborear esse negócio aqui. Às vezes alguém pergunta, Jesus foi tentado em tudo? Foi ou não foi? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas vocês estão vacilantes. Jesus foi tentado em todas as áreas. Quem concorda? Na área sexual também? Sim. Claro que sim. Mas sem pecar. Perfeito. Uma criança perfeita. Jesus trabalhou a vida toda com as ferramentas que iria matá-lo. Prego, madeira, martelo. O tempo todo. E as encomendas que eram dadas para seu pai, muitas vezes, isso aí é minha imaginação. Os irmãos, isso é eu que estou dizendo. Os irmãos dele poderiam até brincar, mas ele não. Estava ali, atendendo as encomendas mais enjoadas dos clientes mais enjoados. Fazendo porta e janela. E tem um texto em Lucas 2 que diz que ele era sujeito a seus pais em tudo. Sujeitar-se a seus pais que ele fez com as próprias mãos. A igreja nunca pode perder o cheiro da manjedoura. Esse é o perfume da igreja. Nunca podemos perder
esse cheiro. Marcos Moraes fala isso bem. Nunca podemos perder o cheiro da manjedoura. Simples, uma adolescente que nunca se masturbou, que nunca entrou na internet para ver pornografia, nunca. Perfeito, um modelaço para nós, totalmente puro, amigo de Marta e Maria. A casa de Marta e Maria era a casa mais frequentada, Marta, Maria e Lázaro. Se o vento batesse no vestido de Marta e desenhasse a silhueta, jamais ele olharia com pensamentos impuros. Perfeito, totalmente perfeito, santo. Ele pecou? Não. Foi tentado em tudo? Sim. Olha o verso 17. Porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Olha o 18. Porque naquilo, a igreja repita, 18. Porque naquilo... Ah, Rosival, tudo bem, está claro, mas eu queria um versículo mais claro, dizendo que ele foi tentado em tudo. Por favor, Hebreus 4,15. Hebreus, por favor, a igreja leia junto esse negócio aí. Porque não temos um sumo sacerdote, vamos repetir isso com um brado de guerra, todo mundo junto. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Bora aplaudir ele, por favor. Ele merece. Querem mais? Hebreus 7, 26. Eu pasmei quando eu meditei nisso aqui. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Meu Deus do céu. Eu queria repetir isto com você. Eu queria repetir isso com você. Nós fizemos uma catequesezinha lá em Itabuna com esse negócio. Jesus é santo, inocente, imaculado, sem pecados, em vez de falar separado dos pecadores, sem pecado, e feito mais sublime do que os céus. Jesus é santo, inocente, imaculado, sem pecado e feito mais sublime do que os céus. Esse é Jesus. E agora, para finalizar, me toleram só mais 3 minutinhos? Pode ser mesmo? Um sim de Jesus verdadeiro? Posso, Júnior? Não estou demorando. Pode ser? Por favor, abram em João. Eu queria dizer para vocês o versículo, nós vamos ler uma série de versículos para finalizar, que os céus estremecem quando é dito esses versículos. Abram em João, capítulo 1. Olha, Jesus conseguiu fazer 3 coisas, hein? Jesus, ele tornou os homens indesculpáveis, não é imperdoáveis, é indesculpáveis. Isso foi a primeira coisa com os homens. Com o inferno, Jesus se tornou pavor e espanto para o inferno. E nos céus, Jesus conseguiu surpreender o Pai.
Jesus deixou o pai de boca aberta. O pai nunca tinha visto alguém em um corpo humano viver uma vida perfeita. O pai ficou igual criança, pulando, junto com os arcanjos e querubim. Esse é meu filho, em quem tenho prazer. 3 vezes somente vêm vozes do céu para Jesus. Todas as vezes é quando ele se humilha. Uma quando pede batismo, outro no Monte da Transfiguração, outra quando ele está orando. Um Deus não ora, gente, e ele está de joelho, prostrado. Nós vamos ler os versículos aqui agora, que esses versículos é um documento vivo. Irmãos, quando a Bíblia diz assim, em João 17, por amor dele, não vamos ler não, nós vamos ler João, eu que fico voando aqui, é muito gozo no coração, mas em João 17, quando ele diz assim, por amor deles eu me santifico, por que Jesus diz isso? Se ele sempre foi santo, sempre foi perfeito, por que ele diz por amor deles eu me santifico? Ele está falando exatamente do problema grave que contaminou o universo e toda a raça humana, o problema de estar debaixo de autoridade e o problema do orgulho. Então é como se ele dissesse, por amor deles, eu decido continuar a estar debaixo de autoridade e me humilhando o tempo todo. Ele extrapolou em humilhação. Abram, por favor. Júnior, lê agora você, Júnior, por favor. Esses são os textos que o inferno treme nas bases. Não é Salmo 91 não, viu gente? Lembra da história do Salmo 91, né? Para expulsar demônio, que diz que o inferno treme, não. O inferno treme com isso que nós vamos ler aqui agora. Jesus se humilhando. João 4:34. Anotem isso e prometam para Deus. Anotem isso na Bíblia e prometam que você nunca mais vão tirar essas anotações e parar de meditar nisso pro resto da vida. Porque isso aqui é uma alegria no céu e é um desespero no inferno. João 4:34. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Isso é um documento vivo que abala os céus. João 5:19 e João 5:30. Guardem isso. Disso depende a nossa vida. João 5:19. Em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer ao Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Esse aqui é o maior milagre, um Deus dizer isso. Por que Jesus não pecou? Porque ele foi dependente. Vamos lá, versos 30, já foi lido? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Capítulo 6, versos 38 de João. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 7:16 e 7:28. 7:16. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. 7:28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não o conheceis. 8:16. 8:16 e 8:28 e 29. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. 16. 8:16, já leu? Agora 8:28 e 29. Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou,
e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. 12, 49 e 50. 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. 14:10 e 14:31. 14:10 e 14:31. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Já leu 31? 14:31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos revele cada vez mais Jesus. Senhor, pedimos o entendimento. Cremos, Senhor, que o Evangelho é uma pessoa que se chama Jesus, anulando outra pessoa que somos nós. Por favor, Pai, revela-nos Jesus. Vem, Senhor, com a Tua graça sobre nós. Quebra o orgulho, paradigmas, quebra a autossuficiência. Senhor, vem quebrantar os nossos corações, não simplesmente um quebrantamento de lágrimas, mas um quebrantamento de espírito. Nos revela essa grandeza, nos revela esse grande amor, nos revela o Teu senhorio, o Teu governo. Ergue a Tua igreja no Brasil e no mundo na força do Teu Espírito Santo. Senhor, que todo ensino que não vem de Ti, toda religiosidade, Senhor, caia por terra. Nesses últimos dias o Senhor levante um exército poderoso, cheio de Jesus, cheio da vida de Cristo. Ó Senhor, com autoridade e graça, passando por cima de tudo que é humano, de tudo que é terreno, tirando todo sofisma e todo engano, Senhor, para que o nome de Jesus, todas as coisas venham se convergir, quer nos céus, na terra e embaixo da terra. Muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado por estar aqui no meio desses irmãos tão preciosos. Em nome de Jesus. Amém.